Mas hoje, dando sequência, e nós vamos ser hoje bem breves, nos próximos 20 minutos, dando sequência às mensagens que nós temos pregado aqui nos últimos 3 semanas, se é a terceira. Hoje nós vamos estar pregando a primeira de 2 mensagens que tem como tema a ressurreição de traços extintos. Se há ressurreição é porque esse traço do caráter das pessoas estava o quê? Estava morto. Porque, irmãos, existem traços do caráter que precisam urgentemente ser resgatados por cada um de nós que somos crentes em Jesus. E esse traço que nós precisamos resgatar urgentemente no nosso meio é a sinceridade. A sinceridade. Como nós temos dificuldade de sermos sinceros? E é verdade que nós temos extrema dificuldade em sermos sinceros, queridos, nos nossos relacionamentos diários. Basta um vacilo e a insinceridade, ela toma conta de nós. Hoje nós estamos sem berçário, porque o berçário está em reforma, vai ficar mais bonito, ficar mais agradável para as crianças. E as crianças até 2 anos estão aqui atrás. Mas como eu estava dizendo, basta um simples vacilo e a insinceridade, ela toma logo a dianteira da nossa conversa. Às vezes a gente está conversando pelo telefone, ou na rua, ou no encontro com um amigo, e outras diversas situações no nosso dia a dia. E a insinceridade, irmãos, é uma coisa muito sutil. E de repente eu mesmo, às vezes, desculpo que eu não estou sendo 100% sincero em determinadas afirmações no meu dia a dia. Às vezes eu me flagro dizendo uma palavra, quando na verdade eu pretendia dizer outra. Porque é verdade, é muito difícil a gente ser sincero. Sejamos extremamente verdadeiros, é difícil a gente ser sincero. Faça amanhã um teste, meu irmão. Passe o dia inteiro sendo sincero, para você ver. Tudo que vier à sua cabeça, sua mente, tudo que vier no coração, diga para você ver. No entanto, apesar das dificuldades, nós devemos nos empenhar, irmãos, para nós buscarmos a sinceridade no nosso caráter. Veja o que Jesus diz no Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo de número 37. Abramos as nossas Bíblias sagradas. A Bíblia diz assim: seja o seu sim, sim. Deixa eu ler aqui na AA. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. Pois o que passa daí vem de quem, irmãos? Do diabo. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim. Ou seja, quando você quiser dar um sim, não dê um não. Tudo aquilo que sai da sua boca tem que ser a expressão daquilo que está na sua mente e daquilo que está no seu coração. Ou então, não, não. Porque se o seu sim for um não e o não for um sim, isso não provém de Deus. Isso provém do maligno. Portanto, apesar da sinceridade, irmãos, ser algo difícil, é uma meta moral atingível
para as nossas vidas. Diga assim para o seu vizinho: Deus espera que você seja sincero. Agora, qual é a grande verdade? É que a gente se acostumou a ser insincero. Nós estamos tão acostumados a não ser sinceros, que é difícil a gente ser sincero. Mas se nós não formos sinceros uns com os outros, nós não vivemos segundo o padrão de Deus, e sim segundo o padrão do mundo. E nós não fomos resgatados pelo sangue de Jesus para a gente viver segundo o padrão do mundo, em que as pessoas são como coxinha, né? Esse personagem, coxinha. Quantos conhecem aqui o personagem? Eu conheço também. Coxinha. Na sua frente é meu amorzinho, quando o cara sai, mete um malho no rapaz. Mas esse, irmãos, é o padrão do mundo, não é o padrão de Deus. Muitas vezes a gente se encontra com o irmão e pergunta para ele: meu irmão, como é que você está? Ele está com a vida toda só misericórdia. Ele diz: não, está tudo bem. Está tudo beleza. Queridos, nós devemos admitir que nós temos dificuldade em admitir a verdade que está dentro do nosso coração, que está dentro de nós. Mas esta admissão da verdade que está no nosso coração é uma condição sine qua non, ou seja, imprescindível para nós habitarmos no Altíssimo Monte. Veja o que diz o Salmo 15, de 1 a 2. Salmos 15, de 1 a 2. Senhor, pronto. Senhor, quem habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente. Quer dizer, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. Então, você quer habitar no Santo Monte? Você quer fazer da sua vida a habitação de Deus? Você tem que sair da insinceridade. E você tem que passar a ser uma pessoa sincera. Sabe de onde é que vem a palavra sincera? Sem cera. Porque as máscaras, na época da cultura greco-romana, elas eram confeccionadas com cera. E aí é onde nós encontramos o grande mal das relações interpessoais entre as pessoas dos nossos dias. E que mal é esse, pastor? É que nós nos acostumamos a usar cera na cara, nos nossos relacionamentos. Nós fazemos isso com tanta frequência que acabou se tornando um ato comum. Nós usamos um tipo de linguagem dependendo de onde a gente está. Quando é na igreja, é o evangeliquez. Quando é no mundo, é o pior português. Nós somos camaleões, muitas vezes, na arte de nos disfarçar. Porque muitas vezes os nossos disfarces nos são mais convenientes. Nós temos medo de perder, de não sermos aceitos. Mas, irmãos, eu quero dizer hoje uma primeira verdade aqui. É que Deus não remenda vasos. Glória a Deus. Graças a Deus que Ele não remenda vasos. Queridos, na antiguidade, os vasos mais caros do mundo eram feitos em Mileto, na Ásia. Esses vasos, eles recebiam uma pintura bonita. E eles eram procurados em todo o Império Romano. E como era a confecção desses vasos? Eles iam para o fornos,
chegavam a ser aquecidos até 1000 graus, e nessa alta temperatura, diga para o seu vizinho, tem gente que não aguenta a alta temperatura e racha. Alguns rachavam. O que é que eles faziam que não eram besta? Para não perder o vaso, que era caro, eles botavam uma cerazinha, a velha gambiarra, né? Passavam uma cerazinha ali na rachadura e pintava por cima. Agora, os vendedores daquela época, eles eram mais éticos do que muita gente. Tem muita igreja por aí, muito vaso rachado. Eles tinham um código de ética. Então, aqueles vasos que eram rachados e remodelados, quando ele ia vender, ele dizia: olha, você está comprando um vaso, mas ele tem um remendozinho. Agora nós vamos falar, irmãos, em outro tipo de vaso. Vira para o teu vizinho, o pastor está falando da tua vida. Esse outro tipo de vaso são as nossas vidas, queridos. A Bíblia diz que Jesus é um oleiro, Deus é o oleiro. E aí eu lhe pergunto hoje, será que você não acha que você não brincou demais de esconde-esconde já com Deus? Será que você não concorda de que você já varreu muita sujeira para debaixo dos tapetes da sua vida? Queridos, em nome de Jesus, chega a hora de nós abrirmos as cortinas e deixar a luz de Deus iluminar a nossa vida. Deixar a luz de Deus entrar. E muitos de nós passamos a vida inteira fazendo o que aqueles construtores de vasos da Ásia fazem, quando o vaso é rachado. A gente coloca uma fina de camada de cera fininha em cima dos nossos defeitos, uma linda pintura para que a gente se apresente aos outros, para nos disfarçar. E aí eu pergunto hoje à noite, você é um vaso com ou sem cera? Queridos, na olaria de Deus não há lugar para remendos nem melhorias. Deus não utiliza cera no seu processo. Deus não conserta vasos. Deus quebra vaso para fazer tudo de novo. Aleluia! Eu acho maravilhoso em Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O mundo não tem misericórdia de você. Hoje eu disse isso para um rapaz aqui da igreja. Gente, o mundo não tem misericórdia. O mundo quebra para o cabra ficar quebrado e moído. Sim ou não? Eu já fui quebrado pelo mundo. Mas eu também já fui quebrado e remodelado pelo oleiro chamado Jesus. Já teve uma situação na minha vida que eu estava moído, que era só o pó. Não apareceu ninguém para me ajudar. Apareceu gente para me criticar, para me julgar e para me abandonar. Porque o mundo só gira em torno disso. Mas na hora que eu voltei para Jesus, que eu me apresentei como eu estava, e disse: Senhor Jesus, Tu que és o oleiro dos oleiros, hoje eu sou só o caco, nem vaso eu sou mais. Mas eis-me aqui, Senhor. Jesus pegou meus caquinhos e foi remodelando, para que eu possa, aleluia, me tornar um vaso de honra na casa do meu Deus. Pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de ser aplaudido. Querido, pare de varrer para debaixo dos tapetes a sujeira, pois mais cedo ou mais tarde a imundície vai vir à tona. Seja sincero, querido, consigo mesmo, e assuma em nome de Jesus as rachaduras que há na sua vida, e passe pela restauração
que o oleiro Jesus é capaz de fazer na tua vida, na vida da tua casa, na vida da tua família, na vida dos teus filhos. Sabe o que muitas vezes está faltando para ele fazer a obra? Está faltando você ser sincero. Porque Deus conhece você. Deus conhece a tua vida. Deus te acompanha desde o dia que você foi feito. Mas você precisa abrir a boca. Você precisa querer passar por esse processo. E sabe outra verdade que eu quero dizer hoje? É que a crise revela o seu verdadeiro caráter. Apesar de muitas pessoas viverem de máscaras, nos momentos de crise o caráter desse mascarado é revelado. Porque na emergência, queridos, todos nós somos trazidos para a superfície. Agora, meu irmão, se você está aqui em nome de Jesus hoje à noite, e se você é o mesmo na tempestade, e é o mesmo na bonança, se quando tudo vai bem na sua vida, você age e reage da mesma forma que você age e reage na época da adversidade. Eu quero lhe parabenizar e eu quero dizer hoje em nome de Jesus que o seu caráter é um caráter aprovado e estruturado na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa que tem um caráter firme em Deus, ele não se abala em nada. Grande pastora Rebeca, santa mulher de Deus, diz uma frase que é assim: servo que é servo, quando tratado como servo, se comporta como servo. Muitas das coisas que Deus tem permitido, as situações de adversidade, que Deus tem permitido acontecer na sua vida, é o trabalhar do oleiro, é o quebrar e o refazer nas mãos do oleiro. Então você não tem, nem pense em murmurar, nem pense em reclamar. Tem gente que quando está sendo tratada por Deus, ela diz assim: não, a culpa é do outro. Isso está acontecendo na minha vida por causa do outro. Não, pastor, é por causa da igreja. É por causa do outro. É não, querido. É Deus trabalhando na sua vida para que você tenha um caráter aprovado na presença dEle. Agora, tem muita gente, ao invés de se despir, tem gente que, para não ser tratado, fica dentro de uma poderosa cápsula, irmãos. Vocês sabiam que a ameba, quantos aqui já ouviram falar em ameba? Eu não vou nem perguntar quantos tiveram, né? Deus me livre disso. Mas eu quero dizer que tem tratamento para ameba também, viu? Mas a ameba, ela é um protozoário unicelular, é uma célula só, que ela penetra no intestino da gente, dá diarreia com sangue, com muita dor quando vai evacuar, Deus me livre disso. Ou então, a desabsorção, a pessoa come e não engorda. Graças a Deus, pelo visto, não tem uma ameba, né? Pelo menos a ameba eu não tenho. Bem que eu estou mais magro, irmãos, ó. Estou tentando. Estou tentando, porque se eu ficar gordo desse jeito, eu vou cedo, né? Mas, olha, a ameba, ela tem uma particularidade. Quando ela está fora do intestino, assim, ela consegue resistir no deserto, Tiago, por 20 anos, a uma temperatura de 50 graus centígrados. Por quê? Porque ela se reveste em uma cápsula. E alguns de nós, presta atenção, no decurso da nossa vida, nós vamos criando também uma cápsula protetora para nos proteger das agressões do meio ambiente. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém gosta de sofrer. Mas eu quero dizer uma coisa, na crise do sofrimento, que você vai crescer, sabia? É na crise do sofrer que você vai crescer.
Aleluia! Muitas vezes você precisa passar por aquilo ali, filho. Faz parte do projeto de Deus. Não é o outro, não, é Deus trabalhando ao teu favor. Por isso que muita gente, para não sofrer, cria mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, eles estão lá nas profundezas da nossa mente. Estão alojados lá dentro. E eles atuam involuntariamente. São extremamente difíceis de serem domados. Tanto Edinho, que às vezes a gente que não conhece, ninguém conhece ninguém, né? Só Deus conhece você. Que na igreja nós temos um negócio chamado discipulado. Mas de vez em quando eu vejo alguma atitude de uma pessoa, eu digo, mas rapaz, mas como é que pode? Meu Deus, não esperava isso. Porque ninguém conhece, só Deus conhece, queridos. Mas por a gente não conhecer, muitas vezes no relacionamento a gente pisa nos calos do outro. Pisa em cima da ferida do outro, não sabia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você toca naquela coisa que a pessoa já é ferida. Já tem aquela ferida existencial que ela bota uma carapaça, ela não abre aquilo para ninguém. E na hora que você tem qualquer atitude, você nem quis fazer aquilo ali. Não passou nem na sua cabeça magoar. Aí a pessoa se magoa, se fecha. Sai logo em defesa. Por exemplo, um menino que apanhou muito na escola. Quando ele chega na igreja, ele pensa que vai apanhar aqui também. Na primeira vez que ele é confrontado, ele diz, ninguém gosta de mim, tadinho de mim. Bem que eu estava pensando que eu não devia vir aqui para essa igreja. Porque do jeito que bateram em mim lá na escola, estão batendo em mim aqui também. Aí fica com aquela mania de perseguição. E precisa ser curado em nome de Jesus, para gozar da liberdade em Deus. Queridos, nós nos enclausuramos para nos defender. Mas a maior questão que há nas nossas vidas é que nós devemos deixar esse casulo para nós vivermos a sinceridade em Deus. Porque eu quero dizer em nome de Jesus, você que entrou aqui, você não precisa se defender. Porque você tem um Deus que defende você. A diferença é que no mundo a gente tem que fazer igual o porco espinho. No mundo a gente bota aquela carapaça igual a ameba. Mas dentro do reino de Deus você não precisa de casulo, de proteção nenhuma. Pelo contrário, você tem que se despir da proteção velha para entrar debaixo da potente proteção do Deus que é todo poderoso. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Veja o que diz o Salmo 9:9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Quer mais? Salmo 27, ele todinho, que eu fiquei apaixonado ontem. Apaixonado, fazendo a mensagem ontem, e eu li esse salmo e digo, meu Deus, tem razão de eu ver preocupado. Eu não estou mais nem aí, agora é com nada, sabia? Estou nem vendo. Diz assim, Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão, aleluia, e cairão. Ainda que o exército acampe contra mim, oh glória, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, está aí o segredo, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um, aleluia, rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam
Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com iras o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem, isso é lindo demais, hoje é dia das mães. Terminar aqui, ainda vou ver minha mãezinha. Diz assim, ainda que eu me abandonem, pai e mãe. É bom ter pai e mãe, mas tem muita gente que nunca teve um pai e uma mãe. O Senhor me acolherá, aleluia. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues, aleluia, ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, esta certeza tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, aleluia. Querido, você não precisa se enclausurar num casulo para se defender, porque você tem um Deus que te defende. Agora, quando você sai desse casulo, a sua nudez é exposta. Nudez é transparência. E o processo da cruz fala disso. De você ficar nu diante de Deus e dos homens. Isso não é fácil, tem um preço, mas esse é o padrão de Deus. E essa cápsula, ela não é uma roupa apropriada para nenhum de nós. E ela precisa ser rasgada, irmãos. Veja o que diz Mateus 23, de 1 a 7. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filacteriosas bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. Gosto do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Infelizmente tem gente das igrejas assim, encapado, com a capa de religiosidade. Parece, mas não é. Porque não vive aquilo que prega. E eu acho que são mais incrédulos do que os incrédulos. Zacarias 3, de 1 a 10, diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de quê? De roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a nobres, depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus estatutos e obedecer aos meus preceitos, e você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão.
trarei o meu servo, está falando de Jesus, o renovo. Veja uma pedra que eu coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, Deus tudo vê. E eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Aleluia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Aleluia. Essa palavra profética de que Jesus veio e ele tem nele os 7 olhos para ver tudo. Para quê? Para tirar dos homens as vestes impuras e vestir vestes nobres. Aleluia. Veja as vestes que nós vestiremos lá naquele grande dia, quando nós estivermos na presença de Deus. Apocalipse 3:4 diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Apocalipse 22:14 diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. E eu queria dar alguns conselhos hoje para terminar e finalizar. Primeiro conselho é que se você não é uma pessoa 100% sincera, se você ainda pensa uma coisa e diz outra, se você mascara aquilo que você fala, você tem que encarar esse problema de frente da sua vida. Porque nudez e transparência, irmãos, implica em sermos sinceros. Queridos, não arranje nenhum subterfúgio. Não dê voltas. Se é a tendência do mundo, ficar fazendo um enrolation, né? Enrolando as pessoas. Por exemplo, se você está devendo a alguém, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vá lá, meu irmão. Vá lá nesse cara e presta menos satisfação a ele. Ao invés de você fugir. Misericórdia, né? Crente devendo e fugindo. O cara vem por lá, o cara, opa, é por aqui. Bina a pessoa, vive binando. Eu digo uma coisa para os irmãos, pensa um negócio que eu não gosto é quando alguém me bina. Querido, experimente sobre qualquer circunstância. Fala sempre o que você pensa. Sempre seja franco e direto. Se tem algo para dizer a uma pessoa, diga na lata, assim. Não use de atalhos. Eles são prejudiciais. Toda vida que você fugir de um problema, você está tornando o problema mais difícil ainda para você. Por isso, aprenda a enfrentar os seus problemas com autenticidade e com sinceridade. Porque em Mateus 5,37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Às vezes a sinceridade dói. Às vezes dói na gente, às vezes dói no outro. Mas eu prefiro que as pessoas sejam 100% sinceras comigo. Quando eu vejo uma pessoa assim comigo, eu digo: o que foi que eu fiz contigo? O que é que está havendo entre nós? Porque eu creio, irmãos, que o caminho da sinceridade é o caminho do padrão de Deus para os nossos relacionamentos. E nós vivemos num mundo que vive na mentira, na enganação. E eu digo uma coisa para vocês, ou coisa que eu não gosto, é quando eu vejo que alguém quer me enganar, porque nem consegue. O cara vem querer enganar um cabra velho com 48 anos de idade, com a maior cara de pau. É terrível quando a gente se sente enganado. Sim ou não? E é terrível também quando a gente engana. Então, como bons cristãos que nós somos, irmãos, nós temos que ensinar e aprender que nós temos que ser sinceros. A gente não pode ter cera na cara. Deus não trabalha assim conosco. Deus quer nos mudar e nos transformar, para a gente viver na verdade, não na mentira. Para que toda palavra que saia da boca da gente
errada ou certa, a gente tem a hombridade de assumir e de muitas vezes pedir perdão, de muitas vezes se reconciliar. Mas a palavra que tem que sair da nossa boca tem que ser uma palavra de convicção. Nós não podemos viver na vida da mentira, porque a mentira não provém de Deus, a mentira provém do diabo. E quando nós andamos na verdade, como ele na verdade vive, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O caminho da felicidade é o caminho da verdade, não é o caminho da mentira. Portanto, queridos, fica aqui a minha oração nessa noite. Fica aqui esse alerta, porque nós estaremos pelas próximas semanas falando só sobre caráter. Porque eu estou cansado. O mundo está cansado de beabá. Essa semana está nas manchetes aí. Um pastor sendo publicamente execrado. Isso dói dentro de mim. Terrível. Nós, como cristãos, nós temos a identidade de Jesus. E nós temos o compromisso de andarmos e vivermos como Jesus vive e anda. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia da vida do povo evangélico brasileiro. Porque quando eu me converti, há muitos anos atrás, ser crente, o povo jogava pedra na gente. Hoje em dia, para alguns ser crente é moda, é modismo. Não, irmãos. Ser crente é ser lavado e transformado pelo poder do evangelho. É mudar o caráter. Se era mentiroso, fica um cabra que tem coragem de dizer a verdade. Se era um mascarado, fica um cara que tem coragem de tirar as máscaras. Haja o que houver, a perda que tiver que acontecer. Mas é preferível perder com Deus do que ganhar com o diabo. E essa tem que ser o padrão da vida de cada cristão. O meu padrão e o padrão da vida de vocês. E a minha oração é que toda insinceridade, toda ausência de sinceridade. Eu não estou aqui querendo dizer que vocês agora vão ficar assim, aquele tipo de gente que não mede as palavras, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Tem gente que, em nome da sinceridade, não mede as palavras e diz tanta besteira, né? Eu conheço gente assim, infelizmente. Mas com toda a sabedoria de Deus, com todo amor e com todo carinho, com toda delicadeza, nós temos que ser sinceros nos nossos relacionamentos. E aí nós vamos viver uma vida abundante na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar pela vida de vocês.